Quem acompanha sabe que o ambiente virtual se tornou um terreno fértil para extremos, onde as vozes mais moderadas são frequentemente silenciadas. A gente entendeu muito bem essa dinâmica aqui. Por que isso é preocupante? Como as redes sociais afetam a nossa sociedade e a nossa capacidade de dialogar com quem pensa diferente de nós? Para responder essas perguntas, convidamos o diretor do jornal Meio, colunista dos jornais O Globo e o Estado de São Paulo, um dos nossos maiores especialistas em tecnologia e uma das vozes moderadas do campo democrático, que apresentará uma palestra com o tema A Radicalização das Redes e a Dificuldade de Diálogo no Ambiente de Extremos. Pedro Doria, suba ao palco, você tem 15 minutos. Ju, se eu soubesse resolver o problema do jornalismo, você acha que eu estava aqui? Ora, pois. Gente, muito obrigado, boa tarde, obrigado por estarem aqui. Eu, desde o início da carreira, eu escrevo sobre política e sobre tecnologia. O motivo pelo qual eu escrevo sobre tecnologia é totalmente acidental. Eu era, literalmente, na época que tinha um computador na redação que acessava a internet, eu era o menino que sabe usar a internet, sabe? E aí eu comecei a escrever tecnologia por causa disso. Uns tempos depois, eu comecei a escrever livros de história, porque eu descobri que eu precisava conhecer um pouco melhor a história do Brasil. E eu queria trazer hoje três pontos nessa conversa continuada, que tem tudo a ver com o que o Max Fischer estava conversando com a Malu agora, e é quase como se fosse a segunda temporada da conversa, mas que podem, pelo menos, provocar um pouco essa nossa... Tem como botar aqui a tela, não? Se não tiver, não tem problema. Eu queria apresentar para vocês um cara sobre quem a gente tem falado muito pouco. Peter Thornberg. Ele é holandês, ele é cientista da computação, mas, de vez em quando, ele gosta de se apresentar como um geógrafo digital. Não é uma coisa espetacular a existência de uma profissão geógrafo digital? O que o Thornberg faz é o seguinte, ele faz modelos matemáticos de comportamento. E ele decidiu fazer uma coisa que ninguém tinha feito ainda, que era modelar essa interação entre democracia, sociedade e redes sociais. Quer dizer, sabe um jogo de simulação no computador? É exatamente isso. Então, vamos montar uma sociedade mais ou menos parecida com a americana, ele fez isso, com um jogo político mais ou menos parecido com a americana, e vamos jogar lá no meio redes sociais mais ou menos parecidas com as que nós temos. Qual o objetivo de fazer uma simulação dessas? O objetivo de fazer uma simulação dessas é muito simples. É você tentar entender ou tentar aprender o porquê que certas coisas acontecem. Porque, vendo a simulação, às vezes a gente consegue, por simplificar no modelo, entender certos movimentos. Como é que os americanos pensavam... Como é que os americanos pensavam na política deles? Eles têm os estados vermelhos e os estados azuis. Os estados azuis votam no Partido Democrata, os estados vermelhos votam no Partido Republicano. Toda eleição tem esse jogo, e aí quem leva mais assentos no colégio eleitoral ganha a eleição presidencial. Agora, no mundo real, como é que funcionava? Se você ia para o Michigan, por exemplo, você ia ter sujeitos brancos que votam nos republicanos e você ia ter sujeitos brancos que votam nos democratas, e os caras iam ser amigos. Os caras iam ser amigos por um motivo muito simples. Eles frequentam a mesma igreja, eles trabalhavam nos mesmos chãos de fábrica, eles assistiam juntos, provavelmente torcendo pelo mesmo time de futebol, celebravam os jogos e tudo mais. Quer dizer, no fim das contas, o fato de que um vota num partido, o outro vota no outro partido, era um dos muitos detalhes nas suas vidas. Mas, no geral, eles tinham muito mais em comum do que tinham os separando. Em grande parte, a gente poderia até afirmar, e tem muito estudo que mostra isso mesmo, que um republicano do Michigan seria mais parecido com um democrata do Michigan do que com um republicano do Texas. Por conta da realidade local, das diferenças da realidade local. Só que em 2012, a rede social a gente já tinha antes.
Em 2012, tanto o Facebook quanto o Twitter puseram o tal do algoritmo no jogo. Antes, talvez alguns de vocês até consigam lembrar disso. Antes de o algoritmo entrar no jogo, você entrava no Facebook, em essência, você ia ver, em ordem cronológica reversa, tudo aquilo que tinham publicado antes, as pessoas que você seguia. Quando entra o algoritmo faz um outro jogo, porque o objetivo do algoritmo, o que é? O objetivo do algoritmo é tentar compreender vocês. Em grande parte, a gente começou a pensar sobre esse jogo no esquema das bolhas. Começou a fazer bolhas de interesse. O problema desse esquema de bolhas, dessa metáfora das bolhas, é que a gente começa a achar que o troço funciona de uma forma que as pessoas vão se isolando. E, na verdade, pessoas que discordam, tem várias pesquisas mostrando isso, hoje tem muito mais contato com outras pessoas fora das suas bolhas do que tinham antes. Então, talvez a bolha seja uma metáfora da qual a gente não deveria insistir. O que as redes sociais queriam com os algoritmos é vender mais publicidade. E a maneira mais fácil de você vender publicidade é você tentar entender o que as pessoas têm em comum. Em essência, tentar captar qual é a identidade das pessoas. Como é que a gente consegue pegar um monte de gente no espaço dessas redes sociais e descobrir quais são os grupos que têm coisas, muitas coisas em comum. Quais são os azuis, quais são os vermelhos, quais são os pretos, quais são os amarelos, e ir juntando essa turma num grupo só. E o que elas conseguiram fazer com isso foi o seguinte: elas espatifaram a democracia. Perdão. Elas espatifaram, isso foi um ato falho de verdade, espatifaram a geografia. Elas espatifaram a geografia porque elas eliminaram a necessidade de a gente estar mais ou menos no mesmo espaço geográfico para conviver. Elas começaram a conseguir construir conjuntos de pessoas com mais ou menos as mesmas identidades em lugares os mais distintos do país. Sabe aquela ideia do ratinho tem o botão que dá comida e tem o botão que dá choque, e o ratinho, depois de muitas experiências, começa a aprender? A gente está, isso eu ouvi uma vez de um engenheiro do Facebook, a gente está no maior experimento desse tipo de psicologia comportamental jamais feito, sendo que as cobaias somos nós. Estamos todos sendo agrupados em conjuntos de identidades similares pelas redes sociais. E o objetivo desse agrupamento é entender quem são os conjuntos de pessoas com interesses similares para as quais apresentar a publicidade certa. Não tem nenhum objetivo político aí. É vender propaganda, gente. Tem um motivo de serem homens brancos aqui. É porque, por algum motivo, a gente descobre que um dos grupos, ou talvez o grupo na sociedade americana, imagino que seja só lá, é o grupo que mais enfaticamente demonstra qual é a sua identidade, que é mais marcadamente capaz de ser reunido por um mesmo padrão de comportamento continuado. Pois é, esse grupo de homens brancos nos Estados Unidos tinha um problema da virada do século para cá, que é declínio de emprego para gente com formação de ensino médio. Você tem declínio de emprego para esse tipo de nível, um emprego bom, que pagavam bons salários. Por quê? Porque as indústrias estavam se automatizando cada vez mais. O processo de automação desse tipo de emprego está crescendo, portanto, diminui o número de pessoas com possibilidades de emprego, com bons salários, como aconteceu durante quase toda a metade do século XX. Essa aflição justamente acontece no momento que essas pessoas estão todas, como todos estamos, entrando nas redes sociais. O processo de formação de identidade nas redes sociais se dá principalmente, não por opinião, mas por emoção. É a emoção que liga as pessoas. É uma emoção que trava principalmente uma certa camaradagem. É uma delícia, né, você encontrar um bando de gente que parece com você, que pensa como você, que tende a ter as mesmas opiniões que você. E esse troço vai produzindo
uma certa mudança de comportamento, que é quando você rompe a geografia e começa a juntar quantidades muito grandes de pessoas muito parecidas, elas mesmas, isso é um processo psicológico maluco que nosso cérebro produz, elas mesmas vão se tornando cada vez mais parecidas. E assim o republicano do Michigan começa a se parecer mais com o republicano do Texas do que com o democrata do Michigan. E assim você vai construindo esses processos que levam, no caso desses homens brancos, a uma atração por nacionalismo. E, claro, isso já tinha acontecido antes na história, uma busca por líderes fortes, que de alguma forma pareciam com eles. Não é só nos Estados Unidos que acontece. Esse mesmo tipo de padrão de sair reunindo pessoas ao redor de identidades comuns acontece no mundo todo. Uma das características de processos eleitorais em democracias é que a gente sempre tende, mesmo quando não há um país bipartidário, mesmo quando não é um país que tem uma eleição em segundo turno, a gente tende sempre a ter 2 candidatos fortes e vários outros fracos. Você tende a esse processo. Então, como essa identidade do candidato nacionalista com um líder forte dos homens brancos, ela tende a se impor, o outro conjunto, do ponto de vista político, vira todo o resto. Desde liberais como eu a pessoas bastante de esquerda. Acaba se virando esse grupo de... Você tem o candidato desse conjunto e você tem o candidato do todo o resto. Esse candidato do todo o resto vai ter perfis diferentes em países diversos. Agora, se a gente só pensa na coisa politicamente, a gente vê isso aqui. Esse conjunto de pessoas que são diferentes, mas que são o todo o resto. O problema é que, na prática, não é isso que está acontecendo de fato. Não são só os homens brancos que estão se reunindo no entorno de identidade. O que a gente vê é que, dentro da esquerda, os grupos que têm crescido dentro das redes são justamente aqueles grupos que se reúnem em torno de identidade. A gente vê uma política que é cada vez mais marcada por grupos em torno de identidades comuns, de encontro. O resultado, na prática, é que quando você começa a organizar todo mundo por identidade, o tipo de conversa que você começa a ter entre grupos nas redes sociais é esse tipo de conversa aqui. Ou seja, são as pessoas gritando umas contra as outras o tempo todo, porque você tem aquele conjunto de pessoas que está do seu lado e é quase que uma dança, né? É um processo de interpretação. Você, por um lado, quando você está brigando, você está posando para os seus, mostrando, olha aqui como eu sou valente, tudo mais, defendendo nossos ideais, e, ao mesmo tempo, você está marcando, reforçando a sua identidade. A impressão que a gente tem é de que tem um conjunto harmônico. É só uma impressão. A gente perde aquilo com o qual as democracias liberais foram fundadas, que é a ideia de valores comuns. Sim, somos diferentes, mas há algo que nos une a todos. Há direitos que nos unem a todos. A gente está trocando, em essência, e boa parte da crise da democracia que está acontecendo se dá neste cerne, que é a troca de um projeto de união, de um projeto de comunidade, de um projeto de nação comum, de um projeto de algum tipo de espaço onde todos possamos conviver de alguma forma harmoniosa. A gente trocou isso por um projeto político ancorado em identidades e cada identidade tentando disputar o seu espaço contra todos os outros, se isolando, às vezes fazendo pactos ou não, de forma estratégica. Esse troço quebra democracias. Não quer dizer que não exista desigualdade que não deva ser combatida, não, porque claramente há. Mas quando a gente perde esse foco do todo, a gente perde a essência do que uma democracia é. O desafio que me trouxeram aqui
O desafio que me trouxeram aqui era tentar dar uma resposta como é que resolve. É evidente que eu não sei. Agora, tem uma coisa que dá para a gente falar com alguma clareza, que é o seguinte: toda essa disputa que começa a isolar os grupos de pessoas no entorno de identidades e pôr essas diversas identidades em oposição a todos, ao todo, o que isso tudo tem em comum é sempre histórias. Se você vai para os movimentos nacionalistas autoritários, como o do Trump, como sim, o de Jair Bolsonaro, como o de Benjamin Netanyahu em Israel, quando você vai para esses movimentos, o que você vê invariavelmente é uma história sendo contada da grande injustiça que está acontecendo com aquele grupo de homens brancos, em geral, com baixa educação, que estão perdendo muito espaço econômico e estão mesmo com um processo de desindustrialização que está acontecendo no mundo porque a era industrial está acabando. Agora, para cada grupo desses identitários, tem uma história das injustiças que foram cometidas e tudo mais. Muitas vezes com razão, muitas vezes com algum exagero, cada qual vai ter a sua história. O problema essencial é, estamos numa era em que se contam histórias. Paramos de contar histórias sobre aquilo que nos une, estamos escolhendo contar histórias sobre tudo aquilo que nos separa. A crise da democracia está aí. É isso, essa busca por o que é que faz de nós um povo comum, essa busca que a gente abandonou, que a gente precisa recuperar. E isso se faz contando histórias. A gente precisa começar a reaprender a contar uma história do Brasil em que a integração no final da história seja possível. A gente precisa aprender a contar uma história dos Estados Unidos, de Israel, da Palestina, da França, de quaisquer países. A gente precisa voltar a buscar histórias em que, no final, a união seja possível. Gente, muito obrigado.